Boa noite. 20 horas e 7 minutos do dia 4 de novembro do ano de 2019. E porque hoje é segunda-feira, aqui estamos com o seu programa de todas as segundas-feiras, entre as 20 e as 22 horas. Este é o Infinito Crescer, programa ligado à espiritualidade, às terapias complementares. Aqui estamos todas as semanas, com a intenção de divulgar e desmistificar tudo aquilo que está relativo à espiritualidade e às terapias complementares. Hoje, porque é a primeira segunda-feira do mês, aqui estou eu, José Carlos Valério, que todas as semanas dá voz a este programa e entrevista os nossos convidados, e o Luís Alberto Silva, que é simultaneamente o responsável pela seleção musical do programa e também o produtor do mesmo. Connosco estão as nossas convidadas habituais da primeira segunda-feira de cada mês. Aqui estão a Maria, a Carmo e a Alice. Boa noite, meninas. Boa noite. Hoje é um programa temático, como todas as primeiras segundas-feiras de cada mês. E hoje vamos falar de algo que é muito importante. Já lhe tínhamos deixado aí a pulga atrás da orelha, como se costuma dizer, e já lhe tínhamos deixado a informação de que iríamos ter um programa bastante interessante, com um tema bastante importante. Hoje vamos falar de poder pessoal. Como habitualmente, temos o 262-889031 para que possa entrar em direto aqui connosco, possa colocar-nos as suas dúvidas e fazer as suas partilhas. Nós, como sempre, estamos aqui a dar o nosso melhor com todo o nosso amor para que aí em casa, a ouvir-nos no aconchego do seu lar ou até mesmo no seu carro, para poder seguir aquilo que são as grandes temáticas ligadas a este tema de espiritualidade. Poder pessoal é muito importante e será que o exerce como deve? Será que no seu dia-a-dia não delega o seu poder pessoal noutras pessoas? É disto que nós vamos falar. 8 horas e 14 minutos e este é o programa número 105, o 68 desta segunda temporada. É verdade, já por aqui andamos há praticamente ano e meio a fazer todas as semanas este programa por si e para si, mas também por nós e connosco. Olá, boa noite, cá estamos nós outra vez, obrigado por terem vindo. Poder pessoal, né? Para já é poderoso. O tema é poderoso. Vocês estão com um ar a olhar para mim, ainda bem que isto é só rádio, não é televisão, porque Era muito giro. Vocês estão à procura do vosso poder pessoal? Sabem onde é que está o poder pessoal? Então, eu queria começar conversando pelo seguinte. É verdade, porque peço desculpa, esqueci-me, tu querias falar de uma coisa antes de irmos diretos ao tema e podes falar. Tu querias alertar lá para casa por causa do nosso céu neste momento, porque é que nós estamos aqui a levar uns encostos violentos? Então, exatamente. Eu fui levada a observar o céu porque eu passei por um momento difícil agora, perdi minha cachorrinha, que morreu agora na semana passada. E eu sou uma pessoa que, assim, eu consigo sair das situações com certa rapidez. E eu percebia que a coisa não ia. Falei, mas acontece alguma coisa. Aí fui lá olhar o céu. Como é que estava o céu? O que estava acontecendo com os astros? Porque tu és astróloga também. Exatamente. E aí fui e percebi que as coisas estavam difíceis. Então começamos ali, logo no comecinho do mês, com um sol e uma lua em Escorpião, que é um sol que vai para o fundo, né? Ele vai tentar olhar, iluminar as nossas sombras para provocar uma transformação. Ao mesmo tempo, uma lua em Escorpião vai também emocionalmente fazer com que nós mexamos nas nossas questões mais íntimas, nossas questões mais emocionais difíceis, onde aquela pedrinha no sapato que não foi resolvida lá atrás, aquilo precisa, como se fôssemos mexer na sujeira que está lá no fundo do poço, revolve, a coisa vem à tona. Então, os resíduos que estão lá. Exatamente. Então, assim, quando as coisas estão indo bem, está indo tudo bem. Mas aí, quando vamos embaixo,
caímos justamente naquela sujeira e tem mais coisa para revolver e ficamos ali misturados naquilo. Já agora, no começo da semana, o que acontece? O Mercúrio, o planeta da comunicação, começa a ser retrógrado. E nessa retrogradação, quer dizer, o que é isso? O Mercúrio que está andando para frente, para cima, sempre na sua órbita, ele dá uma paradinha e volta. E para e volta. E para e fica ali. E o que acontece com a gente? Há problemas com todo tipo de questões tecnológicas, é possível que aconteçam mal-entendidos, combina uma coisa e não é, o que tinha sido combinado cancela-se. Então, existem uma porção de questões assim, onde o Mercúrio vai interferir. Por outro lado, a gente não pode dizer assim, ai, pronto, mais um Mercúrio retrógrado. E agora o que nós vamos fazer? Tem uma coisa boa do Mercúrio retrógrado, que é assim, olhar as coisas que não foram resolvidas no passado. Aquela conta que eu não paguei, aquela situação que eu não resolvi, aquela conversa que eu deixei passar. Então é hora de olhar para trás e resolver as coisas que ficaram pendentes, né? Isso vai até dia 11, viu? Olha, uma porção de coisas, eu anotei até aqui, porque é tanta coisa que aconteceu nessa semana. No dia 3, ao contrário... Ontem. Ontem a Lua entra numa fase, hoje está entrando numa fase crescente. No dia 3 começa, dia 3 para o dia 4 começa a fase crescente, já agora, ainda bem, em Aquário. Então ela sai do signo de Escorpião, densa, pesada, e cresce. Então, assim, o que é uma Lua crescente? É uma Lua que vai trazer mais força para a expansão. Então, todos os projetos que a gente quer que cresçam, é hora de colocar fermento agora. Agora é hora de alimentar tudo que a gente quer que evolua, que melhore e tal. Essa Lua é em Aquário. Aquário é um signo relacionado ao todo, ao mundo, às pessoas. Então, é hora também dessa Lua ser mais desprendida e olhar a necessidade do outro, ajudar o outro. É aquela Lua que vai ser mais magnânima, mais generosa, dividindo as coisas com os outros, não é? A gente vai estar mais voltado para as questões sociais, humanitárias e também políticas. Tem uma conjunção do céu com Mercúrio, dia 11/11, olha só, um portal. Bem no dia 11/11, Mercúrio e o Sol se encontram em conjunção, ajudando todo tipo de pensamento lógico, estudo. Então, assim, 11/11, teste, entrevista, estudo profundo, pode investir nesse tipo de trabalho, de estudo, que é bom. Aí acontece uma questão mais densa. Até novembro, estamos nesse período já entrando com o Marte em Libra. O Marte em Libra também num aspecto negativo e tenso com Plutão. Aqui eu gostaria de chamar a atenção. Até dia 11, essa tensão é coletiva. Então, Marte em Libra com tensões em Plutão pode gerar briga, agressividade, acidente, falar sem pensar, agressividade, violência. Inclusive, pode ser que essa aqui é uma conjunção aí do céu, um aspecto do céu, que pode gerar, inclusive, problemas, catástrofes mesmo, terremoto, todo tipo de problemas relacionados à natureza, não é? Porque é violento. No dia 11, no dia 12, a lua cheia em Touro traz a busca por segurança material. Então, dia 12 de novembro, nós vamos estar pensando assim, em segurança material e emocional. É o dia dos anos de mamãe. Então, olha, bolinho, coisas gostosas, porque Lua... Mamãe faz anos nesse dia. Então, Lua em Touro gosta de coisas gostosas e confortáveis. Casa quentinha, com gente,
próxima, muito afeto e muito calor humano. A Lua em Touro, ela gosta de segurança, o Mercúrio ainda está retrógrado, mas está muito bem aspectado com Netuno em Peixes. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que assim, aquela tensão que acabou de acontecer dá uma melhorada, como se fosse jogado uma água na fervura, traz um pouquinho de leveza, a gente começa a ficar mais sonhador, esperançoso. O Netuno traz esperanças, né? E a espiritualidade fica muito forte nesse momento. Mas a atenção ainda, ela tá forte ainda, sabe? No dia 18, o Marte caminha para Escorpião e a agressividade volta. Cuidado para sentimento de posse, sentimento de vingança, agressividade e amargor. O Escorpião é venenoso e o Marte é poderoso. Então aqui esse dia é um dia um pouco complicado. Então eu gostaria de, assim, se você está com muita raiva, relaxa, vai fazer exercício, corre, faz meditação, arranja um saco de pancada, dá muito soco, porque senão a agressividade vai em cima do outro, né? E nossas amarguras vão atrapalhar a vida da coletividade, das pessoas que estão ao seu redor, né? Energias positivas começam a acontecer de 10 a 14, porque o Marte não está só em aspecto negativo ali, ele também agora entra com uma energia muito positiva de Júpiter, e o Júpiter traz esperança, o Júpiter traz proteção espiritual. Então, se todas as forças mais negativas, mais pesadas, mais densas forem para buscar a fé, buscar um caminho, buscar a espiritualidade, ok, tá? É por um bom motivo. Do dia 12 ao dia 14, o Saturno, ele dá força para o Mercúrio. E é coisa positiva, porque o Saturno, que é sério, como ele está muito bem com o Mercúrio, então ele ajuda em negócios, para solidificar negócios. É hora de assinar o contrato, fazer as coisas darem certo. E o Sol também tem um aspecto muito positivo com Plutão. E é bom para dar poder às pessoas. O Mercúrio com Plutão e o Sol também em Plutão, dá poder às pessoas de chegar lá e de exercer seu poder. É hora de dar limite, de dar força e de acreditar no seu poder. Aqui que entra o poder pessoal, no seu Sol, com essa conjunção com o Plutão. E aí, dia 22, aí as coisas começam a ficar boas. Porque, ainda bem, dia 22 do 11. Dia 22 do 11. Sol deixa Escorpião e vai para Sagitário. O Sagitário nos traz noção de crescimento, de evolução, de espiritualidade. A simpatia fica mais, a felicidade, a busca pelo prazer, a vida social. Então a gente sai da toca e vai um pouco para fora, vai se encontrar com os amigos. As viagens estão super bem protegidas aqui no caso. Dia 24, presta atenção, dia 24, quem gostaria de encontrar o amor? Dia 24, a Vênus maravilhosa, está muito de bem com o Júpiter. A 24 graus de Sagitário é um ótimo momento para o amor. Quem tem um amor já é hora de passear de mão dada, de viajar junto. E quem busca um amor é ótimo momento para encontrar. Então, dia 24 é um dia chave. Dia... Ótimos aspectos também daí por diante. Então, Quiron, bem aspectado com Áries. Então, alegrias, proteção espiritual, a tendência é voltar também para as questões filosóficas, porque o Sagitário nos traz abertura e crescimento. Dia 26, Vênus caminha para Capricórnio e com aspectos bons de Urano e Touro. Portanto, Capricórnio é o signo dos negócios.
e é um momento bom para fechar negócios. Finalzinho do mês, hora de toda aquela confusão do começo do mês se estabilizar, e final do mês, hora de fazer negócios, de fazer os contratos, de trabalhar sério, de conseguir trabalho, de ganhar dinheiro e empregar bem o seu dinheiro. Então as coisas melhoram, graças a Deus. Porque felizmente os astros movimentam-se todos os dias, não é? Então, assim, pensando em poder, voltando, né? Pensando em poder pessoal, acho que poder pessoal é saber, para o início de conversa, lidar com esse céu e sair ileso e saber que no final do mês as coisas ficam bem, pelo menos. Pois, aqui também dizer que, e estivemos, por acaso é uma coisa interessante, no início do mês fazer-se assim podias pensar nisso, Carmen, fazer assim, ser uma rúbrica de o mês e o céu. Não é? Vamos combinar assim. Nós, o mês e o céu. Eu pensei assim porque hoje foi tão forte, porque não é possível. Eu olhava para mim e falava, como é que eu não estou conseguindo sair disso? Tem alguma coisa? A semana foi puxada, foi violenta, foi violenta, foi sim senhor. Mas é curioso e deixar aqui dito, e isso talvez nós consigamos aqui pôr uma cunha a alguém que eu conheço, está assim à minha frente, e que por acaso chama-se Alice Henriques e é a dona do Alice Fashion, que é uma coisa muito interessante, que é, no próximo dia 11 há um portal que é o portal 11 do 11, e que eu por acaso hoje fiz uma publicação porque é a reta final do Santo Graal, que vai decorrer da energia de luz, cósmica de luz, que começou há mais de 10 anos. Eu fiz uma publicação no meu perfil no Facebook sobre isso, sobre uma mensagem que vem sobre isso mesmo, e que começa entre 11 do 11 e 12 do 11. E depois há o outro portal muito interessante. Há 2 em dezembro, que é o 12 de 2019, que também é 12, e que por acaso é noite de lua cheia, ou não por acaso. Portanto, é um 9, mas é 12, porque 2019 é 12. E o total, final do ano é varrer. É varrer. E depois temos um outro que também é o mesmo, só que este parece mais intenso porque tem associado à lua cheia, não é? Que é o 21 de 12 de 2019, que também é um 21, 12, 12, e que também é um 9, que é para continuar a varrer, não é? Portanto, aquilo não ficar varrido no dia 12, que ele não foi varrido no dia 12, é varrido no dia 21. O dia 21 é para o final do ano em beleza. Mas podemos pensar para o primeiro programa de dezembro, para além deste nós, saiu-me este nome, nós, o mês e o céu, ou outra coisa qualquer, também falarmos um bocadinho desses portais numerológicos. Sim, numerologia também é bonito, e é interessante. E como não há, antes de entrarmos agora na temática, como não há coincidências, o Luís vai passar uma música que só se chama Me and the Moon, I Believe. Portanto, está aqui, Me and the Moon, I Believe. E é a música que vamos passar. 20h33, estamos de regresso ao nosso programa, e numa situação comum, se calhar tinha seguido com a conversa, mas achei que, tendo em conta a não coincidência, porque é como tu dizes, nós devemos ter uma reunião prévia a algures, sem sabermos muito bem, mas achei que realmente esta música tinha que ser agora e não era depois, não é? Portanto, até para demonstrar que a vida é feita destas curiosidades e que temos muitas situações destas, não é? Quanto assim em casa, dizer-lhe que o 262-889031 continua à espera de si. Entra em direto neste nosso programa, coloca as suas questões, coloca as suas dúvidas, faça as suas partilhas connosco e ajude-nos também a fazer ainda melhor este programa. Nós continuamos por aqui e agora sim, a entrar naquele que é o nosso tema, o poder pessoal. Quem é que quer começar as diligências? Eu agora ando muito... Ok, está bem, não eres para mim mais. Poder pessoal é bom que as pessoas... O meu olhar é terrível.
É tu a lançares o teu poder pessoal por cima de mim. Explicar às pessoas que o poder pessoal não é autoritarismo, nem arrogância, nem egos insuflados, nem essas coisas. O poder pessoal tem a ver com a nossa autoconfiança e com a nossa independência espiritual e não com essas coisas de arrogâncias e egos e também pessoal e espiritual e também pessoal. É aquilo que nos faz acreditar em nós próprios, que nos faz ultrapassar obstáculos, que nos faz levantar quando caímos, e não ter um carro melhor que o vizinho, ou ter um emprego mais rentável. Mais rentável do que o irmão. Essas coisas. Porque aqui no rentável tanto cabe os recursos ou a remuneração como o status social. E há muita gente que vive com o status social e nem sempre o status social dá poder pessoal. Nada a ver com status social. Exatamente. Mesmo nada. O poder pessoal é uma coisa nossa, que nós devemos guardar, acarinhar e preservar. Porque o complicado é, como tu disseste há pouco, quando entregamos o poder pessoal a outra pessoa. Deixamos de ser nós próprios. Exatamente. É aquelas frases muito bonitas que os casais dizem. Nós somos um só. Nós somos impensável. Um só. Não é? Impensável, cada pessoa tem que ser uma pessoa. Exatamente. Mas infelizmente ouve-se muito isso e também se ouve muito a pessoa pensar que o poder pessoal é o ter. O ter, eu tenho isto, eu é que mando, eu é que sei. Não. Pois, porque aqui estamos a falar... E a humildade, isso se calhar é mais... Pois a humildade é uma coisa. É uma coisa. É algo que depois... Porque depois as pessoas... O ser uma pessoa humilde... As pessoas às vezes ligam àquela pessoa ali aquela pessoa pobrezinha que vive com muitas dificuldades. Portanto, é uma pessoa humilde que não está... Atenção que estamos a falar... Não é essa humildade. Mas essa pessoa que muitos julgam de coitadinha, que no fundo é um bocado isso, se calhar tem um poder pessoal muito mais elevado do que os outros que pensam só nos bens. Exatamente. E na arrogância do ter. Nós aqui quando isto é sempre muito importante falar da humildade, da honestidade, da transparência. Aqui a humildade é de facto uma das grandes chaves ao nível da espiritualidade, porque é o saber ser, que nada tem a ver com o saber ter ou com o ter, de uma forma geral. É o saber ser. E depois, quando o que está na origem de tantos desentendimentos, por exemplo, em termos de casais, de tantas guerras, mas vamos para aqui para o plano do casal. Que era tudo tão bonito no princípio e de repente tudo desmoronou e passam a odiar-se e separam-se. Às vezes o separar é o menos, o problema é o que vem depois acoplado a tudo isso. Tanta vez que isto vem, porquê? Porque a determinada altura a pessoa transferiu o seu poder pessoal para o outro. É o outro que diz o que se faz, é o outro que diz o que faz. Decide tu que para mim está tudo bem. Então, e a minha vontade? Exato, a pessoa anula-se ela própria. Isso acontece muito com casais, não é? Exatamente. Especialmente com a mulher, não é? Porque a mulher muitas vezes é casada durante muitos anos e ela cuida, aquela mulher que fica mais dentro de casa, que cuida da sua casa, que serve o almoço, o jantar, e cuida dos filhos e está ali. E a vida dela é a vida da família. E aí quando as crianças vão embora, né? Começa a ter aquela situação de batem asas e aquele vazio do ninho vazio, né? E o marido está lá vivendo a vida dele e ela se vê sem nada e ela descobre que ela não é ninguém e ela vai ter que descobrir quem ela é e tomar
de volta ao seu poder pessoal que ela abandonou lá atrás, né? Lá atrás, na infância, na adolescência, quando ela sonhava e queria. Acho que também o poder... existe hoje um modismo muito grande, não sei como é que é aqui em Portugal, mas quando se fala em poder pessoal, me lembra muito os coachings que estão em moda por aí, e isso se usa muito para poder, nas empresas, as empresas poderem fazer com que as pessoas sejam mais fortes, mais produtivas, cresçam muito. E isso é tão plástico, né? É tão artificial, porque é como se fizessem workshops, cursos e tal, para fazer com que as pessoas criassem um poder pessoal para aquele trabalho, para aquela empresa, que não é dele, né? Não é no interno. Então ele começa a acreditar naqueles padrões, naquele trabalho que ele tem mesmo, e eu acredito que aquilo é como se fosse areia que vai desmanchando. É um falso poder. Não é? Porque... E a pessoa muitas vezes se desencanta porque a empresa... Isto é muito para a empresa crescer, lógico, né? É o poder pessoal. Para a pessoa ter poder pessoal, para a empresa ter mais poder ainda, né? Sobre ela até. E aí a pessoa, quando não alcança o que ela gostaria, né? Ou ser reconhecida, ou o salário que ela gostaria de ganhar, ela começa a se desencantar e ela pode não render tanto quanto a empresa esperava, e muitas vezes ela sai, ela é demitida, e ela fica bem pequenininha, desse tamanhinho, e o poder, tudo aquilo era artificial. Então o poder pessoal não é alguma coisa que vem de fora para dentro. Ninguém ensina poder pessoal para ninguém. Não adianta ter aula de poder pessoal. Ou se tem ou não se tem. Não, aliás, o poder pessoal tem. Ou se trabalha. Ou se trabalha e exerce-se ou não se exerce. Não adianta ficar dando aula, olha, vou te ensinar a ter poder pessoal. Não, até porque há uma grande confusão entre poder pessoal e poder profissional. E depois o problema aqui é, de facto, a pessoa confundir isto tudo e então aí dá nas questões da arrogância, da prepotência, porque é falso, é ilusório. Não, uma coisa é ter poder profissional. E para a pessoa exercer depois o seu poder profissional, lá está a intenção destas pessoas que estão a puxar por essa veia, digamos assim, é o sucesso da empresa. Ninguém está preocupado, não sejamos ilusórios, ninguém está preocupado com o sucesso pessoal. Eles olham para aquela pessoa, e isto eu acho que é bom que se diga, porque também é o poder pessoal da pessoa, não é? Que ninguém está preocupado com aquela pessoa, se tem ou se não tem, se exerce ou não exerce o poder pessoal. Eles estão preocupados nas empresas em que aquela pessoa tenha o máximo de poder profissional, porque é o poder profissional que vai fazer progredir a empresa. Lá o plano pessoal não interessa. Ai dessa pessoa se trouxer um problema seu pessoal para dentro da empresa. Exatamente, logo aí não é pessoal, não é? Além do mais, temos aqui outra coisa em relação a isto, que é as pessoas ao fazer... Se eu, profissional de uma empresa, se me tentarem obrigar a fazer alguma coisa com o meu poder profissional, fazer alguma coisa contra o meu padrão de valores, contra o meu sistema de convicções e de crenças, ai de mim se eu faço exercer o meu poder pessoal, estou na rua, o melhor é despedir-me logo. Não é? Porque depois é isto, querem muito o poder pessoal, mas não querem pessoas com capacidade de o exercer, porque isto também vai levar-nos para a assertividade. Não é? Muita gente acha... Eu uma vez tive uma colega que me queria obrigar a fazer uma coisa que eu não queria. Queria-me obrigar a participar, isto ainda eu dava aulas, queria-me obrigar a participar num evento no qual eu não queria. E eu disse-lhe, não. Mas não sei o que... Eu disse, não. E de repente ouço
esta pérola da boca da pessoa virar para mim e dizer assim, Zé Carlos, tu estás tão pouco assertivo. Eu disse, não, pelo contrário. Eu estou a ser muito assertivo. Eu estou-te a dizer que não. E não é não, e não há aqui mais ou menos. É não, é não. E ser assertivo é ser firme. Não é ser mal criado. Isso é arrogante, é prepotente. E depois há aquelas pessoas também que confundem frontalidade com brutalidade, que também é estupidez, que é outra coisa. Ser frontal não é ser bruto, não implica falta de respeito às outras pessoas. Dizer as coisas, mas com respeito. Não é? Agora, ser coerente, né? Ser coerente, exatamente. Ser uma pessoa com valores, acho que não fica muito mal e é bom. Eu também acho. Esta foi tão cínica agora. Esta agora É foi sinal assim. de equilíbrio. É um sinal de equilíbrio. Exatamente. É só ser. Pronto, mais nada. Diz. Pois, e eu ia dizer que um exemplo... Ias já não vai? Vou. Pronto. Porque senão depois... É que se tu ias e não vais, a gente continua. Podem continuar. Depois de tu ires. Explicar que uma das falhas que acontecem no poder pessoal, e acontece mais nas mulheres que nos homens, mas nos homens também, é quando a pessoa se apaixona e tenta deixar de ser ela para ser aquilo que acha que o outro quer. E esta é uma das muitas armadilhas do poder pessoal e da entrega do poder pessoal ao outro. Obviamente que isso acaba mal, porque as pessoas não conseguem passar a vida a ser aquilo que não são, e um dia mais cedo ou mais tarde aquilo que são vem ao de cima. Mas há muita gente que o faz, nós sabemos disso e vemos isso todos os dias. Deixam de ser elas para serem aquilo que acham que o parceiro quer e pretende Ou delas. parceira. Ou a parceira. Não acontece só em casamentos, acontece também em trabalho, ser aquilo que o patrão pretende, acontece em relacionamentos e até em amizades. Ui, de que maneira. Que é tentar... Chama-se isso manipulação. Exato. Para se integrar no grupo, ser aquilo que acha que o grupo quer, acha que o grupo gosta. Então você cai justamente na baixa autoestima. Exatamente. Porque a pessoa que não se gosta, que não se valoriza, obviamente não tem poder pessoal, porque ela não se acredita, ela vai copiar o outro. Mas eu acho que mesmo a pessoa que tenha uma autoestima maior, quando se trata de amor, ela às vezes se anular totalmente. É uma coisa curiosa, porque assim... as pessoas quando se apaixonam ficam parvas, não é? Não é? Costuma dizer, pronto. Mas é importante, e eu acho que aqui nós temos também este papel, e é muito importante falar nisto. Fala-se muito de violência doméstica. E o que está na base da violência doméstica é a usurpação do poder pessoal do outro, em simultâneo e na mesma proporção, em que o outro transfere todo o seu poder pessoal para não é? Portanto, a violência e a violência doméstica, e eu também aqui como trabalho com a parte, como as pessoas sabem, a minha área é a psicologia, aqui é fundamental dizer que a violência doméstica física é grave, é intensa, é forte, mas não há violência física sem violência psicológica. E a violência psicológica é a mais destruturante, porque primeiro destróis a pessoa psicologicamente e depois vais ao físico. Porque só aquela pessoa que está knockout, aquela pessoa que está KO psicologicamente, é que depois já não se consegue erguer e não se consegue defender de maneira nenhuma. E então aí passa-se à questão física. Uma pessoa que sofre violência... Eu penso que qualquer pessoa que esteja bem, que esteja psicologicamente bem e que esteja em exercício de poder pessoal, não deixa ser violentada. Estou aqui a dizer em termos de violência. Eu normalmente costumo dizer assim, alguém me levantar a mão e me der um estalo, não dou a outra face, que eu sou JC, mas não é de Jesus Cristo. Pode muito bem acontecer que venha um de volta. Agora, isto eu gostava de vos ouvir falar, porque é um tema que é quente, que é intenso,
que é profundo e que tem muito a ver com o poder pessoal. Esta questão da violência, mas também da violência psicológica, que é aquela que não dá sinais, aquela que não dá amostras, aquela que não se vê e que não se pode curar com um simples betadine e um penso por cima. O que eu acho é que a violência doméstica é alguém que quer insuflar o seu poder pessoal à custa do esmagamento do poder pessoal dos outros. Porque às vezes a violência doméstica não se exerce só sobre a mulher que já é adulta. É filhos, é tudo. Portanto, é insuflar o poder pessoal deles à custa do esmagamento completo, da aniquilação do poder pessoal de todos os outros que estão à sua volta. Nem que para isso tenham que isolar as pessoas e afastá-las da família, fazem muito isso. Normalmente é como resulta mais, não é? Exato. Não vai haver algum alguém que queira. Yeah. Pois, e daí às vezes as pessoas até saírem para a depressão. Ficam depressivas e porque não tiveram força para impor o seu poder. Exatamente. E aqui dizer uma coisa que só muda o termo, mas o padrão é o mesmo. Isto normalmente são pessoas altamente manipuladoras, porque a manipulação só existe porque existe uma concessão muito grande da parte de quem é manipulado, e depois muda o nome, mas mantém-se com a mesma vivacidade, com a mesma intensidade, com a mesma chama, quando se trata de violência profissional. E nós assistimos, e não é só de empresas, mesmo em organismos públicos, sei lá, repartições, escolas, entre colegas, por exemplo, e sei do que falo, que os núcleos, não é? É aos amigos e aos outros. E depois os outros são é usado aqui a manipulação, o poder pessoal, o poder profissional, porque não há, para um subalterno, digamos assim, para percebermos a relação entre chefias e chefiados, não há, para um chefiado é muito difícil ir contra as ordens superiores. E quem está, estes manipuladores e estes violentadores, que se apanham uma pessoa que, pronto, ok, eu quero é o meu emprego, que isto infelizmente é o que acontece hoje em dia, as pessoas há tanta falta de emprego que aceitam qualquer coisa, não é? E depois apanham estes manipuladores e estes prepotentes e arrogantes, que não têm outro nome, acabam por ainda denegrir mais, ainda deitar mais abaixo o poder pessoal, cada vez, se já exercem pouco, cada vez vão exercendo menos, a autoimagem perde-se por completo, a autoconfiança e a autoestima vai pelo cano abaixo, e depois lá está, as depressões. Portanto, o plano é muito similar entre a violência profissional e a violência doméstica, não é? Muda o nome, mas o seguinte também. O papel, a gente ainda vive num mundo que a dominação é masculina, não é? A mulher fica muito abaixo, né? Ela ainda luta para ter o seu poder pessoal. Dentro de casa, a mulher que sofre violência doméstica, é muito difícil para ela. Em primeiro lugar, tem muitos casamentos que se sustentam com o dinheiro do marido, e esta mulher não tem meios de subsistência. Então, muitas vezes, ela não tem como sair de casa, e ela não tem como fugir daquela situação. E muitas vezes as autoridades não dão valor, não dão vazão a ela, não dão apoio e estrutura para essa mulher. Ainda mais quando ela tem filhos, que ela não vai largar as crianças, e se ela vai embora, é abandono de lar, e a coisa fica pior ainda. E essa mulher, se ela sofre violência doméstica, e isso é muito grave, não é? É claro que ela perdeu o seu poder, mas a mulher, ao longo da história, vem perdendo o seu poder, não é? Agora que nós estamos tentando buscar ali, e mesmo assim, a duras custas. E profissionalmente falando também, o homem também, profissionalmente, quando ele é chefe, muitas vezes ele faz essa violência, inclusive emocional mesmo, né? Manipulando e sendo muitas vezes rude com quem é subalterno. E eu sei de alguns casos que os empregados são humilhados. E a pessoa, aqui mesmo em Portugal, humilhados, e o fulano grita e bate na mesa e faz escândalo, e as pessoas trabalham para ele.
E ele acha que ele é o dono, é ele que paga, e o resto tem que obedecer. Então, essa relação ainda há. E é muito difícil quebrar esse padrão. Porque existe esse vínculo de patrão empregado, e a pessoa precisa do dinheiro, e como é que eu vou exercer meu poder? Ou eu saio desse trabalho, eu me demito e vou arranjar um outro, ou eu tento buscar esse meu poder pessoal ali dentro, e aí é que é um desafio daqueles, né? Mas há saída. A saída, não é? A saída. A porta da rua muitas vezes é, né? Às vezes é. Às vezes é. Mas olha, eu por acaso ainda. Aquilo que eu vou colocar vai ser uma pedrada no charco, aquilo que eu vos vou colocar agora, mas são 20 horas e 55 minutos, portanto não vai. Vamos já convencer-nos que é um arranque, mas é um arranque que vamos ter que parar às 21 horas para o sinal horário e para os compromissos publicitários, está bem? Mas é assim. Eu percebo tudo aquilo que vocês estão a dizer, mas eu também assisti a outra coisa e gostava de vos ver falar sobre isto, ou de vos ouvir falar. Eu vejo, lá em casa é que não, lá em casa só ouvem, de uma coisa. E quando é uma mulher que está nesse lugar de poder? Torna-se tanta vez francamente pior, mais prepotente, mais arrogante do que um homem. E quando é essa mulher a manipuladora com outras mulheres, que são tantas vezes, eu costumo dizer que o maior inimigo de uma mulher não é um homem, é outra mulher. Não é? Eu costumo dizer que as mulheres... Epá, aqui o coitadas muito entre aspas, percebes? Mas é assim, ou percebem? Muito entre aspas, mas as mulheres entre elas... Enquanto que um homem e outro homem é capaz de partilhar segredos e as coisas ficam por ali, salvo raras, mas honrosas exceções, estamos a falar apenas de padrões mais comuns, a mulher confia os segredos à sua melhor amiga e pode ficar que aquilo fica seguro até ela não ter algum interesse em revelar aquilo e que possa tirar algum dividendo, não é? Porque se a grande amiga, aquela informação for ouro para alguma coisa que ela precise, acho que o segredo, tchau. Estou a ser mau. Não, é verdade. É. Infelizmente, os homens, eles têm uma parceria, uma fidelidade, né? As mulheres não. Lealdade, eu chamaria lealdade. Tem uma lealdade. Chamaria as lealdade. mulheres não. As mulheres, eu não sei se é porque existe aquela disputa do macho e elas, entre elas querem se degladiar, mas o macho é mais importante para elas do que a melhor amiga. Com certeza. Uma das coisas que eu estava a pensar era isso mesmo. Uma mulher diz à melhor amiga: olha, aquele fulano é muito interessante, mas não digas nada a ninguém. Esse segredo vai ficar guardado com aquela pessoa até ela, enquanto ela não tiver interesse. Não é? Enquanto ela não tiver interesse. Maria, ias dizer qualquer coisa? Tens menos de 2 minutos. Não dá. Ia explicar que parte do que acontece ser pior com as mulheres do que com os homens é que eu acho que as mulheres ao longo da história perderam a noção de pertença a um grupo. Sim. Os homens continuaram a fazer parte de um exército, a fazer parte de uma equipe de futebol, agora também já há femininas, mas durante muito tempo não houve. Os homens continuam a sentir-se solidários com a equipa deles, que é a equipa masculina. Somos todos homens. As mulheres perderam isso ao longo da história, já o tiveram, mas quando foi retirado a tal retirada do poder pessoal, o que é que fez? Fez com que as pessoas pensassem cada um por si. Temos que nos livrar disto de alguma forma. E então não há solidariedade feminina. Não como grupo, não como somos todas mulheres. Está a começar agora a mudar um bocadinho, as pessoas estão a começar a ver isso, mas foram anos vamos ter que escavar a nossa própria saída à nossa custa, porque não podemos contar com a ajuda de ninguém. É verdade. Nós estamos mesmo em cima das 21 horas, isto ainda vai dar pano para mangas, porque não vai ficar por aqui, mas, entretanto, nós vamos aqui fazer o nosso breakzinho para entrarmos para as 21 horas e dar o sinal horário e entrar com a publicidade, os nossos compromissos publicitários. Quanto assim, em casa, não deixe de nos acompanhar, ainda falta 1 hora para estar connosco.
se quiser, 1 hora para poder nos aturar. Mas nós gostamos de gostar, que gosta de estar connosco. E falta ainda 1 hora para nos acompanhar e para estar connosco. Até já. 21h06, renovamos os votos de boa noite. Este é o nosso Infinito Crescer, programa de espiritualidade na nossa estação de rádio preferida, a Rádio Mais Oeste. É a nossa rádio, é a rádio local aqui da zona do Oeste e que tem grande extensão até muito para além desta zona Oeste. E deixe-me dizer-lhe aí em casa que a conversa aqui ficou bastante animada com este período e neste período de tempo. A música que passou agora mesmo no início desta hora chama-se Voa e trata-se de mais uma não coincidência a propósito daquilo que vamos falando e porque como nada está, fui eu que tenho um pontapé no caixote debaixo da secretária. Portanto, como nós estamos aqui a falar e que isto não está nada combinado, e a conversa é com mais cerejas e vamos comendo uma atrás de outra, então estávamos a falar precisamente desta questão das mulheres. Já passou? Ora bem, a Maria está aqui com uma energia, está aqui com um acesso de energia muito grande e, portanto, nós falámos, e foi aqui este exemplo que eu dei, de uma pessoa que eu conheço concretamente, obviamente não vou dizer quem é, embora não me falte vontade, confesso, mas é esta questão de... Tu agora pareces a Pipi das meias altas, ó Carmo. Puxar os cabelos. Puxar os cabelos. Ora bem, há uma pessoa que eu conheço que chegou a um cargo de poder, de uma chefia máxima, como não vou dizer mais nada, é a gerência de um balcão de um banco, e que eu assisti várias vezes. Não foi uma, não foram duas, foram várias vezes. Esta senhora é uma senhora, eu já não a vejo há uns anos, mas pelo menos era naquela altura uma pessoa vistosa, aquilo que nós costumamos dizer que é a mulher bonita que sabe que o é, e então vestia-se, como eu dizia há pouco, ao matador. Mesmo aquela de mostrar e realçar todos os seus dotes. Depois também a forma e o estilo de estar e de gesticular também realçavam esse seu vistoso físico. Só que depois era execrável no tratamento com as pessoas. E não era só com os homens ou não era só com as mulheres. A imagem que eu posso dar desta mulher, e isto não é caso único, eu estou a dar este exemplo porque eu conheço bem. Esta senhora, por exemplo, alimentava nas colegas mulheres o lambe-botas. Portanto, ela era a própria a fomentar que as colegas se relacionassem com ela numa questão de lambotas, de ficarem bem vistas perante a chefe. Eu vi cenas de haver pessoas a irem cusculhar, e é mesmo este termo porque eu via, pessoas a irem vasculhar contas privadas de clientes enquanto estavam em reunião com a senhora gerente, para lhe mostrarem, olha, está aqui, vê. Pronto, estas coisas de lambe-botas, de querer mesmo ficar bem na fotografia e de querer, mas depois querer estar lá em cima, não é? Depois, por outro lado, com os homens, e aqui tanto em clientes quanto em colegas, de ver que aquele relacionamento era um relacionamento de agora é a minha vez de me vingar. Claro que isto só pode ser de uma pessoa frustrada e profundamente mal consigo próprio a exercer exacerbadamente o seu poder pessoal. Era aquele tipo de pessoa que quando se relacionava com um homem dava aquela imagem daquele sapatinho de salto alto a esmifrar e a esborrachar muito bem esborrachadinho, humilhando mesmo as pessoas. Pronto. Isto, claro que eu não sei se será assim um exemplo tão esporádico quanto isso. Mas é um exemplo de uma pessoa que chegou
a um lugar de chefia, que chegou a um órgão máximo de orientação de equipa e que depois alimenta este tipo de relacionamento. E já não vamos para clientes, vamos para os seus colegas. Os seus subordinados relacionam-se desta forma. O que é que vocês acham? Não sei se isso é exercício de poder pessoal, se é apenas arrogância. Apenas? Apenas, pronto, entre aspas. Muita arrogância. Muita arrogância. Porque o poder pessoal não precisa de se sobrepor a ninguém. O poder pessoal é a capacidade de sentir tu próprio e da pessoa se sentir bem com ela própria. Não é uma coisa que se exerça sobre os outros. Pode fazer o trabalho dela sem passar por cima dos outros. Não precisa de passar por cima dos outros. E se estiver segura de si própria, isso não faz sentido nenhum. Penso que nem sequer pensa nisso. Portanto, isso é falta de poder pessoal e muita arrogância. Eu costumo dizer uma coisa e lanço mais esta carta para cima da mesa. Daqui a bocado estou a lançar o baralho todo. Ainda tenho que ir buscar mais 2 ou 3. Vejam lá se me ajudam, se faz favor. Lanço mais esta carta para cima da mesa. É uma coisa que eu costumo dizer e que digo e plenamente convicto disto. Quem humilha e destrata desta forma, quer dizer, de uma forma geral, toda a pessoa que humilha e destrata e que só se sente bem em humilhar e destratar as outras pessoas é revelador do maior complexo de inferioridade com ela própria. Só uma pessoa que se sente inferiorizada, que se sente mal, e daí eu ter dito há bocado frustrada, só uma pessoa que está profundamente frustrada é que se sente bem a humilhar com os outros, porque assim vai se sentir um bocadinho melhor, porque não se sente tão lá em baixo, não se sente tão a sarjeta. Eu fico muito triste de perceber a mulher não conseguindo exercer o seu poder de forma genuína, não é? Afinal de contas, os atributos da mulher quais são? Amorosidade, compreensão, não é? Generosidade, colo, dedicação. E uma mulher assim no poder é uma pessoa generosa, uma pessoa cuidadosa. E aí quando a mulher chega no poder, mas aí ela vai usar o perfil masculino, porque eu cheguei no poder e muitas vezes ela está ali acima de cabeças masculinas, não é? Às vezes é liderar só homens. Neste caso não era, mas às vezes liderando só homens. E ela usa mal esse poder. E, inclusive, existem mulheres que não têm esses atributos e elas começam a agir como se fossem homens, inclusive se vestem como homens, inclusive elas parecem homens, ela tem assim, elas comandam como se fossem homens, então deixam de lado todo qualquer frescor feminino. Ou então elas usam isso, né? Elas denigrem, né, o lado mais suave da mulher e começam a usar esse lado mais perverso de manipulação mesmo. É o perda do poder. Eu acho triste. A gente fala muito no Brasil assim, vergonha alheia. Então, eu tenho vergonha por isso, não é? Não, e é verdade. Eu acho que a mulher não conseguiu ainda. Eu não vejo. Eu estava conversando agora no intervalo. Acho que a única mulher que se faz isso, né, no decorrer da história é a Cleópatra. Ela faz exatamente isso, né? Ela chega ao poder e tal e manipula, pelo menos essa história que nós conhecemos. Exato. Não sei se foi assim mesmo, parece que não, mas enfim, Pois. Se foi essa história, é mais ou menos isso. Mas eu gostaria muito de ver uma mulher no poder que conseguisse usar esses atributos. Acho que o mundo ia ser muito melhor. Eu acho que o país governado por ela ia ser muito bom. Não, mas é que realmente nós, e não estamos aqui a falar exclusivamente das mulheres, porque a arrogância e a prepotência é terrível em ambos os géneros. Exercidos, sejam de que forma for, desde a mais leve à mais pesada, é absolutamente abominável. E não há o direito de se exercer qualquer tipo de ter atitudes deste género com os outros, porque são nossos pares, são nossos semelhantes, e há alguma coisa que se chama respeito, que se vai perdendo, parece que vai caindo em desuso, mas eu acho que nunca há desuso para o respeito. Agora, de facto, eu questiono-me, por exemplo, neste exemplo, que eu confesso que é um exemplo extremado, não sei se ele é tão isolado assim.
mas sei que ele é isolado. Desculpem, não sei se é tão isolado assim, mas sei que ele é extremado. O que é que esteve aqui? Porque a Maria falava há bocado desta questão da mulher, historicamente, da história do feminino, mas para lá, esta senhora tem 40 anos, portanto a história dela estará restringida não à história da mulher na sociedade humana ao longo da história, será uma história circunscrita à vida dela. Será que a senhora foi maltratada pelo pai e tal? Será que ela sofreu muito para chegar onde chegou, que tenha porque isto para mim é uma revolta nem é contra o homem, é contra o ser humano, contra os seus semelhantes. Foi o que ela teve que lutar para ali chegar. Mas eu agora pergunto uma coisa: mesmo que ela tenha sido maltratada pelos pais, mesmo que ela tenha sido maltratada até chegar ali pelos pares, que culpa têm aqueles que agora estão ali? Isto é a política do exército, em que os novos soldados são submetidos, também parece que já não é assim, mas havia antigamente um ditado de que os novos soldados tinham que ser submetidos a provas difíceis, eles têm que sofrer porque eu também já sofri. E é isso que os faz homens. Será que é isto? É uma pena que assim, parece que ter poder, e aí eu não falo desta mulher apenas, mas no geral... Poder sem pessoal e sem profissional. Ter poder parece que é sinônimo de autoritarismo, de mandar, de obrigar, de fazer o que eu quero, de fazer o que eu mando, não é? E não é nada disso. E o poder não é nada disso. Exato, é porque lá está, aquilo que dizíamos há bocado, fazer o que eu quero, é tal questão. De ser frontal não é dizer o que eu quero. Eu estava lendo hoje, da forma como quer. Sim, eu estava lendo um texto hoje que citava São Francisco. E você logo no começo do programa falou de humildade. Uhum. E você quer maior sinônimo, né, de humildade e poder do que foi São Francisco de Assis? Exato. Que foi um jovem rico, que chegou a ser militar, de uma família riquíssima italiana, que teve o poder, o desprendimento de largar tudo, e sozinho. Olha que eu fico tão admirada da história desse ser. Largou tudo, então, humildade, porque exerceu a humildade, exerceu a generosidade, ele exerceu o poder dele, pessoal, de decidir a vida dele, e ele fundou uma ordem aí que eu considero uma ordem muito querida, que é dos franciscanos. Isso é poder. Exato. Isso é poder. E nós estamos aqui com isto tudo e a falar em várias questões para distinguir o que é o poder pessoal, indo pelo aquilo que não é. Aquilo que não é. O poder pessoal não enxovalha, o poder pessoal não diminui, o poder pessoal respeita, certo? Começa por respeitar a própria pessoa que o exerce. Exatamente. É um sinal de respeito. O meu poder pessoal é um sinal de respeito. Exercê-lo é um primeiro sinal de respeito por mim próprio. E quando você falou não ali atrás, você estava exercendo exatamente o seu poder pessoal, de se respeitar. Exatamente. É o primeiro que a gente tem, né? Exatamente. A gente tem que ser a primeira pessoa que ser respeitada, sempre. Falamos, porque esta palavra poder é poderosa e muito atreita a más interpretações. Porque a pessoa refere sempre o poder como a ação sobre o outro. Não é? O poder é algo que eu posso exercer sobre o outro. Por exemplo, e nós antes de irmos para aqui, por acaso a Alice não soube, mas nós antes de irmos para aqui tivemos a situação de uma gatinha que foi abandonada, não é? Uma gatinha branca que nos partiu o coração, é verdade, Maria, partiu-nos o coração. Uma gatinha meiga, jovem, aquele animal ainda não tem 1 ano, e por isso simplesmente pegaram na gata e foram depositar a gata numa casa que estava completamente desterrada, sem habitação à volta. E é que não foram entregar, foram abandonar o animal ali. O animal ficou ali até darem por ele, não é? Isto, mais uma vez, o poder do homem sobre o animal, o poder do homem decidir, o poder de fazer mal.
Esta eu gostava de exercer um poder de palmada na cara de quem fez isto, porque realmente, aí sim, eu não sou uma pessoa violenta, mas acho que este tipo de atitudes relativamente a estes seres indefesos que dependem de nós. Alice não viu uma gatinha branca, mas para ter uma ideia, o animal foi levar um animal com uma trelazinha, ela aguentou a trelazinha, saltou-me para cima da secretária, pôs-se entre o meu peito e o meu braço ali, até suspirou e encaixou ali e adormeceu. Está lindo. É tão arisco quanto isto. E ficou ali a dormir. O ser humano. Ai, tão linda. A Carmen tem fotografia. O ser humano é mesmo. O ser humano é mesmo execrável quando quer. Acho que estas pessoas que fazem isto estão muito mal com elas próprias. Mais uma vez, isto é exercício de poder pessoal? Não, então isto é. Eu acho que a pessoa nem tem poder. É maldade pessoal. Exercício de maldade pessoal. Mas quem faz isto com um animal, se calhar também faz com outras coisas. Então os gatos ainda por cima que são tão dóceis. Mas quando a pessoa está mal, está mal. Elas não são capazes de olhar num espelho e com espelho ou sem espelho, isto não são capazes de olhar. Ponto. Não conseguem olhar para elas próprias para saberem o caminho que têm a seguir, um caminho espiritual, um caminho bom, um caminho de amor, um caminho de luz. Esses esquecem-se disso, é só os bens. Daí vir a arrogância, mas a pessoa quando vem com a arrogância, como esse exemplo que estava a ser dado, eu acredito que essa senhora um dia caia. E quando cair, ela vai cair na realidade e vai se calhar encontrar a pessoa que no fundo ela é e estava com uma capa. Pronto, frustração total aí. Eu acho que aqui é exato. Mas certamente que a Alice também conhece outros exemplos. Sim, são tantos. E depois ainda por cima, ainda há bocado falámos na numerologia, cada pessoa tem os seus números que tem, né? A personalidade e os destinos e essa coisa toda também faz um bocado isso. A arrogância dos números depende. Há pessoas que são mais meiguinhas e há outras que são menos. E há outras que só querem mesmo o ego. Quanto mais eu mostro, mais eu sou. Mas não é assim. Sim, este caso também é um caso claríssimo de ego insuflado até à exaustão, não é? Exato. Ela já não é uma pessoa, é um submarino, não é um submarino, é um avião. Mas a vida é madrasta nesses casos. Um dia que eu acredito que essas pessoas estamos já a falar da lei do retorno. Elas têm que levar um retorno. Mas tem de haver, até porque há uma coisa que se chama justiça divina. Exatamente. Não é? A vida ensina. A vida ensina. Não é? A vida ensina porque não tem jeito. A pessoa está lá no poder. Olha, eu convivi com uma coordenadora assim, que fazia exatamente assim. Ela não tinha grandes atributos, não era esse. Essa tua história é fabulosa. E, pois é. E aí, no final, ela foi mandada embora. Ela, muito arrogante, eu tinha que abaixar a cabeça, fazer o que ela queria, e depois ela foi mandada embora de uma forma tão humilhante, na frente de todos. E, sabe, porque essa pessoa que você viu lá, que você acompanhou ali, nesse cargo de poder, seja ela homem ou mulher, uma hora acaba. Esse poder acaba. Ou acaba porque ela acaba saindo ali, ficando mais velha, é demitida, ou sai. Isso acaba. Tudo acaba. Desculpa só interromper-te uma coisa, porque eu lembrei-me agora de um pormenor. É que essa senhora, o mundo é muito pequeno, não é? O mundo é realmente muito pequeno. Nós tivemos o exemplo há bocado de tu chegares ao espaço com a gatinha e estarmos tu no espaço. Quando eu estava a ligar para ti para falar da gatinha, estava a chegar o amigo da pessoa que levou a gatinha à tua casa para falar dela. Era um casal, eles não são casais, mas pronto, era um casal, um rapaz e uma rapariga. A rapariga foi com a gatinha ao nosso espaço e quando eu liguei para a Carmen para perguntar se ela conhecia alguém para ficar com a gata, estava o amigo dessa moça a chegar à casa deles para lhe perguntar se tinha alguém conhecido para ficar com a gata. Pronto, o mundo é um ovo. E de codorniz, porque o ovo de galinha é grande. Mas lembrei-me de uma coisa, é que esta senhora vinha descobrir mais tarde que era prima de um amigo meu.
E que este poder exacerbado que ela tem, que ela assumiu, estendeu-se à família, ao ponto da família deixar de lhe falar e ela de ficar isolada. Portanto, logo aí ela já ficou a começar, pelo menos pelo que o primo me disse. Não é? Porque foi curioso, também acabou, porque aqui acabaram por ter uma coisa próxima, que é o primo também era gerente de uma outra dependência do mesmo banco e, portanto, quer dizer, ali acabou por haver umas fricções. Portanto, os dois primos, ambos gerentes de uma dependência bancária, não é? Em sítios diferentes, um homem e uma mulher exercerem a mesma função, mas depois aqui a diferença de posição desta senhora. E este é um exemplo realmente. Depois as pessoas não se podem queixar de quando as coisas correm mal, não é? E quando as pessoas têm na família alguém que tenha um poder desses e depois é, por exemplo, o pai ou a mãe ou irmãos, sei lá, e vão viver a mostrar o poder dos outros. Isso é pior ainda. Pois. Isso é pior ainda. Então, o que é isto? Então, o que é que nós neste momento de consultar o telemóvel, são 21 horas e 27 minutos, estamos a 33 minutos do final do nosso programa, começamos a fazer algumas sínteses, não é? Então, que é poder? De que é que nós estamos a falar, sendo que poder é um termo que se presta a muitos enganos, não é? E a maus usos, sendo este termo um termo, então, ambíguo, o que é que estamos a falar, de que é que estamos a falar quando estamos a referir-nos do poder pessoal? O que é que nós podemos identificar e de que forma é que ele deve ser exercido? Porque é uma coisa boa, vamos já começar por aí. É uma coisa boa e é uma coisa importante. Eu acho que poder, até nas menores coisas, né? Poder está, por exemplo, essa semana mesmo, como eu disse, eu estava embaixo, não estava bem. Poder é levantar a cabeça, acreditar que eu vou sair dessa, ter fé, direcionar sua força para outra coisa. Então, fui estudar, fui pesquisar astrologia, fui tentar fazer alguma coisa para poder entender aquilo, trabalhar o autoconhecimento, entender quais as ferramentas que eu tenho para sair daquela crise, porque não é a vida inteira que nós vamos ficar lá em cima e nem a vida inteira que vamos ficar lá embaixo. Então, estou lá embaixo, como é que eu faço para sair daqui? Que instrumentos eu tenho para sair daqui? Eu posso estudar, posso ler, posso ligar para alguém, o que eu faço? Posso fazer uma terapia? O que eu faço para sair dessa crise? Então, o poder de sair de uma crise, isso é poder. O poder de exercer sua opinião. O poder de ser franco consigo e coerente consigo. Eu acho que o poder é muito olhar com clareza as suas dificuldades e as suas facilidades e trabalhar. Nós vamos passar para um momento musical porque o telefone tocou. Vamos tentar atender o telefonema, está bem? Nós voltamos já. Pois o João Paulo estava basicamente a corroborar a situação de que nós estávamos a falar, que ele concorda com o que estávamos a dizer, porque ele passou também por experiências, a sua experiência também passou por aqui, ele trabalhou com uma pessoa deste calibre, desculpem, mas às vezes apetece-me ser assim mais brusco. E há aqui uma coisa que é, o senhor partilhou connosco que trabalhou em muitas coisas, não nos conhece, gostava de estar com a gente, estar connosco e de partilhar umas coisas que nós não conhecemos, na verdade, e que ele já fez muita coisa e que nunca teve problemas. Eu acho que nós aqui podemos adicionar, para além do facto das pessoas que agem deste modo não gostarem delas próprias fundamentalmente, porque nós podemos dar todos, ele falou inclusivamente do botox num lábio porque está demasiado fino. Nós podemos fazer os retoques todos que quisermos no nosso corpo físico e tentá-lo pôr igual à Jessica Rabbit. Agora não sei porque é que me veio a Jessica Rabbit, por amor de Deus. Podemos tentar pôr o corpo físico igual à Jessica Rabbit, mas há uma coisa que nós nunca conseguimos, é pôr botox na nossa alma.
a nossa essência. E essa, meus amigos, é que eu gostaria de, para além desta questão do que o João Paulo falou, da pessoa não estar bem com ela própria e não gostar dela própria, acrescentar outra coisa. As coisas correm bem quando nós somos genuínos. Quando há genuinidade, as coisas correm bem. E nós, Carmo, que fomos professores, os dois, e uma vez professor para uma vida inteira, podem até... Você pensa como professor, não é? Exato, não. Podem enxovalhar o que quiserem. Revolta, chateia, mas não é por enxovalharem a profissão docente que eu deixo de ser orgulhosamente professor. E morrerei orgulhosamente professor. E aqui posso dizer uma coisa com orgulho. E trabalhei, como as pessoas sabem, 12 anos na Casa Pia, que foi uma instituição complicada, delicada, de jovens com famílias destruturadas e com problemas. Trabalhei depois mais 12 fora, em vários sítios, desde um organismo do Ministério até mais 2 escolas depois disso. E há uma coisa que eu posso dizer, respeito. Acho que houve um episódio, já no fim da carreira, precisamente no último ano, acho que houve um único episódio por ter exercido o meu poder pessoal sem autoritarismo, mas contrariando uma aluna. Mas tirando esse episódio, faltas de respeito, e há uma coisa, sempre tive autoridade, e nós, como professores, somos o chefe daquele bando, não é? Claro. Sempre tive autoridade sem necessidade de ser autoritário. Não estou a fazer filmes. É a verdade, os meus alunos estão aí, tenho muitos como meus amigos, tanto a nível real, pessoal, como no Facebook, que há alguns que tenho alunos no estrangeiro, portanto é mais difícil de estarmos presentes. Tenho um, inclusivamente, que vive no Brasil e quando vem cá vem-me ver. E de facto, tem a ver com esta o facto de ser genuíno, o facto de tratar as pessoas como pessoas, de as fazerem ver o que é que são objetivos comuns e de que quando somos todos a remar para o mesmo lado, os objetivos comuns concretizam-se mais facilmente. Gostava de vos ouvir um pouquinho sobre isto. Então, eu, como professora, eu me acreditava. Pois. Eu acreditava em mim, no meu trabalho. Eu trabalhava com música, né, com arte. E é fácil, muitas vezes é mais fácil dar o papel e lápis para cada um sentadinho ali. Eu não, todo mundo estava sentado assim, em círculo no chão. Por acaso não concordo muito contigo. E assim, sem papel, sem arte lápis. É arte, e quando é arte eles adoram. Mais ou menos, porque assim, eles têm muitas ideias. E nem sempre as minhas ideias são tão boas como as deles, né? Então, às vezes, todo mundo sentadinho tinha que ser artista para poder... E assim, a questão do acreditar no seu trabalho, o carisma mesmo, né? O brilho pessoal, acreditar no seu trabalho, acreditar neles... E, inclusive, escutá-los, respeitar cada um deles, respeitar as pessoas. E eu acho que isso exerce também seu poder pessoal. Porque você permite, né, quando você faz para o outro o que você gostaria que fizessem para você, eu acho que é isso. Tem que ser assim. É engraçado porque eu tenho aqui precisamente no último ano, que foi o ano em que tive realmente este desaguisado, e que foi realmente uma alta manifestação de falta de educação, sem dúvida, e de falta de respeito, mas também foi caso isolado. Nesse mesmo ano eu passei por uma outra situação que é curioso, que é por um lado é assustador e por outro lado é divinal. Será assustador se eu me puser no lugar do outro e é divinal para mim enquanto ouviu. Não foi raro, ao longo de toda a minha carreira, de volta e meia, ouvir os alunos dizerem: o professor é estranho. Eu atribuía que era da filosofia, não é? O professor é estranho, o professor é esquisito. E houve uma vez um aluno de uma turma de desporto de 11º ano que concretizou o que é que ele queria dizer com o facto de eu ser esquisito. E então disse: o professor é esquisito. O professor trata-nos como pessoas, como iguais a si.
E isto, por um lado, assustou-me muito. Porque como é que eles... Porque fiquei... Como é que eles... Para eles referirem isto, como é que eles estarão habituados a serem tratados... Mas depois, ao mesmo tempo, é muito bonita esta situação de eles identificarem que eu sou esquisito porque os trato como pessoas, com respeito, como seres humanos, como seres pensantes que ali estão, em que as suas opiniões, e isto é muito importante, em que as suas opiniões podem não ser as mais adequadas para aquele momento, podem não ser aquelas que possam ser seguidas naquele momento, não é? Mas são sempre bem-vindas e são sempre importantes. Porque é importante para qualquer pessoa. Mesmo, vamos àquela senhora que trabalhava na Caixa. Ai, saiu. Mas pronto, há mais do que uma. Há mais do que uma, não sabem qual delas é. Pronto. E agora fugindo da boca para a verdade. Para a verdade, não para a realidade, porque a verdade é tudo isto. Esta senhora tinha uma equipa de homens e de mulheres. Certamente que em termos de produtividade não estão todos ao mesmo nível. Há uns que fazem melhor, há outros que fazem pior, há outros que... têm mais vocação para uma coisa do que para outra. Eu, por exemplo, a única vez que exerci, digamos, um cargo de poder entre colegas foi como delegado de disciplina, e uma das minhas grandes batalhas foi precisamente que, quando chegou à altura de dividir o trabalho pelos colegas, tive o cuidado de colocar os colegas a trabalharem naquilo que gostavam. Foi mesmo, meus amigos, somos tantos, temos estes temas para trabalhar. Enquanto houver possibilidade de escolha, vamos dando possibilidade de escolha, mas depois vamos tentando aquilo que nós não gostamos e distribuindo o mal pelas aldeias. Agora é assim, nem todos estão a fazer o que gostam, nem todos têm o mesmo nível de produtividade, nem todos têm o mesmo empenho, mas se as pessoas estiverem motivadas, se as pessoas se sentirem relevantes, como tu disseste, sentirem que por mais ou menos esforço que é reconhecido o seu esforço e que elas não são tratadas ali abaixo de cão, eu não consigo, e tenho aqui, a Alice sabe, tenho muitas dúvidas a Alice sabe por uma conversa que nós tivemos, tenho muitas dúvidas que quando se pretende que outras pessoas façam alguma coisa que é necessário fazer em prol de um grupo, que depois que a base do grito e a base do empurrão e a base da prepotência nos transporta a algum lado. Eu se quero que alguém que alguém vá ali à frente àquele palco e faça um desempenho como deve de ser, não é estando a gritar com ele ou com ela e enxovalhando o que eu vou conseguir, que aquele desempenho seja um desempenho. É acreditando. Muitas das vezes é isso mesmo. Muitas vezes é dizer, tu és capaz. Mesmo eu às vezes podendo ter dúvidas, mas é não deixar perceber que eu tenho dúvidas e deixar completamente claro que eu não tenho dúvidas. Isso você está ajudando a pessoa desenvolver o seu poder pessoal. Eu vou contar aqui esta historiazinha muito rapidamente, que a Alice conhece porque eu já falei dela, quando foi o desfile da Alice no Moda Fashion. Sim. Que a Alice, não vamos falar de nomes, a Alice tinha uma das modelos extremamente nervosa. Ela estava extremamente nervosa. Não era por nada, ninguém tinha estado era o enfrentar o público, era o ir passar. E eu, por acaso, ela estava extremamente nervosa cá fora. Pronto, e a primeira vez é sempre complicado e a pessoa quer fazer bem, a pessoa por aí fora. E eu tinha dito à miúda cá fora, vai com calma. E por acaso calhou que quando ela começou a descer, eu via subir e ela ia subir as escadas, ela ia tremer por tudo quanto é lado. E eu vim cá para o fundo, e quando vim cá para o fundo, e quando ela começou a descer, eu olhei para ela, cruzámos os olhos um com o outro e eu fiz o sinal a dizer, calma. Ela ficou... Estou todo arrepiado porque a Alice sabe o que se passou. Que ela ficou completamente... Parece que baixou ali a calma nela e foi das melhores. Inclusivamente foi das melhores a fazer o desfile. É o seu poder. Eu exerci o meu poder pessoal. Exerceu o seu poder. Eu exerci o meu poder pessoal e levei a exercer o dela. Exatamente. Porque também é a base da confiança. Não é?
E isto não foi nada pensado, foi instintivo, porque também temos aqui a questão do o ser natural ou o ser forçado, Da não é? verdade, né? Exatamente. Da sua verdade, né? Quando é com verdade, não há nada que caia. E aí dizes tu E o depois que eu é acho que é o isso. poder pessoal, que é o exercício da nossa verdade. E da nossa. Exatamente. A nossa essência, manifestar a nossa essência e exercer a nossa verdade. Acho que há uma coisa que ainda não dissemos sobre o poder pessoal e a tal falta dele, ou a entrega, mais a entrega a outros, que é as pessoas que acham que não podem tê-lo porque não o merecem. Pois tem a ver com. Aí é a autoimagem, é o automerecimento, Exato. é o não gostarem É delas. não gostarem delas, é acharem que se eu for autêntica não vou a lado nenhum porque eu não valho nada e não mereço nada disto. E não mereço estar aqui, não mereço que gostem de mim, e se olharem para mim como eu sou, não vão gostar, porque eu também não gosto. Por acaso falamos bastante disso agora no curso este fim de semana. Curso de TRF, nível 1 e 2, parabéns, senhora nova terapeuta. Obrigada. Feito no infinito crescer. Falamos um bocado disso porque o formador disse que tinha estado a dar uma formação e havia uma senhora que dizia: eu não sou merecedora. E até a levarem a entender e ela a gostar dela e a aceitar, foi um bocadinho complicado, mas pronto, depois a senhora, acho que com a continuação já aceitou. Estou também a fazer um tratamento provavelmente de autocura e vai levando a Isso vai levar tempo. Exato, Isso vai levar tempo. mas leva a ter uma fé e uma esperança nela e a agarrar que é capaz, porque todos somos capazes. Todos somos capazes e todos somos válidos, Exato. desde que sejamos autênticos e que não estejamos a criar máscaras. Eu gostava aqui de dizer uma coisa, que esta frase parece-me, já me bateu várias vezes na cabeça, e esta frase acho que é muito importante. Todos nós temos que encarar com o nosso poder pessoal como uma coisa. O poder pessoal é como o bilhete de identidade, ou o cartão de cidadão neste caso. O bilhete é pessoal e intransmissível. É como a impressão digital. Não há mais nenhuma outra. E é a nossa. É válida. Eu não sou menos válido do que qualquer outra pessoa. Pode até ter pode ter as suas convicções diametralmente opostas às minhas. São as dessa pessoa. Não são as minhas. Mas as minhas são tão válidas contra as dela. Não é? Eu fico aqui pensando, você falando assim, eu estou pensando nos núcleos familiares, né? Os pais que estão hoje tão perdidos com a educação dos filhos. Então, imagina uma família onde a mulher não tem o seu poder pessoal assegurado. O pai no trabalho também não. Como é que ele vai exercer o seu poder pessoal para os filhos? Ele vai ser autoritário. E vai ser libertino, vai dar liberdade demais. Ele não vai conseguir exercer seu poder. Porque assim, para educar filho tem que ter poder. O seu poder pessoal. Sim, pode, não pode, dá limite, agora pode, vem sentar com o papai, vem conversar. Agora, esse núcleo familiar está tão... eu acho que esse poder pessoal foi tão desgastado no decorrer do tempo que hoje em dia o núcleo familiar está muito... eu percebo mesmo que é um desafio muito grande para os pais educarem os filhos, porque os pais perderam o seu poder. Exatamente. E perderam o seu quadro de referências. Também... Os pais hoje em dia, sempre foi assim, não é? Mas nós já não estamos mais naquela época de dizermos é assim porque é assim e porque também foi assim comigo. Não adianta dizer, pai, posso fazer isto? Não, não podes. Porquê? Porque não. Isto não resulta. Nós temos que nos meter na cabeça que neste momento não resulta. A fase dos porquês sempre existiu, só que neste momento ela é bem mais intensa, dura mais tempo. Eles também ficam mais tempo em casa, não ficam? Também demoram mais tempo a sair do ninho. Portanto, tudo agora é com muito mais tempo, tudo agora é com muito mais intensidade, tudo agora é com muito mais profundidade, se quiserem, não é? E realmente um pai que não está bem com ele próprio, que ele próprio não sabe, não reconhece a sua identidade, não pode estar, tem dificuldades, e depois vai impor pelo autoritarismo, não é? E de facto... é possível, e dizer a estas pessoas, é possível sim, requer humildade. Requer humildade de reconhecer
há aqui qualquer coisa que eu não sei e que tenho que descobrir. Há aqui a humildade de reconhecer eu, por ser pai, por ser o adulto, se calhar posso ser eu a não estar bem, porque nós também erramos. Parece que algumas pessoas acham que chegam ali a um patamar em que passaram a ser Deus. Omnipotente, omnipresente, omnisciente e sem errar. Não pode ser. Nós erramos, nós somos humanos, todos nós somos magicamente imperfeitos. Sim. E tem que pensar e conversar com a sua mulher, Exatamente. Né? De preferência longe das crianças, o que está acontecendo, vamos procurar ajuda, porque eu percebo que está muito difícil. E isto está muito bom. Mas neste momento faltam 3 minutos, meus amores. Há programas em que eu acho que quase que dava vontade de dizer assim, ficamos mais uma hora. Acham que isto esgotou? Acho que sim. Acho que as coisas... O essencial está dito. Não é? O essencial está dito. O essencial até é não confundir poder pessoal com poder com outro tipo de poderes. E acho que foi dito aqui a maior parte das coisas. Não sei o que é que vocês acham. Acho que sim. Nós não vamos poder atender o telefone agora porque estamos mesmo no final do programa, já não dá para entrar a chamada em direto, mas dizer que eu estava aqui a escrever esta palavra esta frase do somos magicamente imperfeitos, porque de facto saiu. Saiu, pronto, olhem. E de facto registar, acho que para remate final do nosso programa de hoje, nós pedimos ao ouvinte ou à ouvinte que está a ligar para nós que pedimos desculpa, mas de facto falta 1 minuto para as 22 horas e nós não temos mesmo como dar entrada à chamada. É só mesmo fazer o remate final e as despedidas. E eu penso que como saldo disto, acho que lá para casa dizermos mesmo que somos magicamente imperfeitos, que de facto é possível ter autoridade sem ser autoritário, que é importante ser humilde e que o poder pessoal é como o cartão de cidadão ou como a impressão digital, é pessoal e intransmissível, mas tem de ser sempre usado. Nós não podemos deixar de... A impressão digital é aquilo que nós deixamos em todo lado, até quando pousamos as mãos em qualquer lado. Portanto, é impossível não deixar a impressão digital, seja onde for. Não é? Meus amores, muito obrigado. Nós encontramos-nos todos juntos daqui a um mês, salvo erro, dia 2 de dezembro, para um novo tema, para um novo programa temático, o último antes de 2020. É verdade. É verdade. Eu acho que o tema de hoje, eu gostaria de dizer assim, para as pessoas que estão em casa, tudo que foi dito, que reflitam sobre. Exatamente. Não estamos a querer mudar ninguém. Reflitam sobre isto, não é? Meus amores, obrigadíssimo. Obrigado por terem aceito o convite. Obrigado por terem estado aqui. E encontramos-nos aqui à hora do costume no dia 2 de dezembro. Entretanto, encontrar-nos-emos muito mais pelo dia-a-dia por aí. Tá bom? Quanto assim em casa, foi mais uma vez um enorme gosto de estar aqui a fazer este programa, a pensar em si. Esperamos que ele tenha sido elucidativo, que tenha sido pedagógico, que o tenha ajudado a, pelo menos, pensar em algumas destas questões que aqui deixamos. Nós voltamos para a semana com mais uma convidada, com mais um tema. Até lá, desejamos-lhe, como sempre, numa semana de chuva, que o sol seja permanente na sua vida. Exista porque existe e porque a luz é aquilo que nos motiva e que faz brilhar a nossa caminhada aqui nesta existência. Votos de uma excelente semana, de um fantástico fim de semana e não se esqueça, até à próxima segunda-feira, seja feliz hoje, sempre e cada vez mais. Até segunda-feira às 8 horas com o horário marcado. Obrigado por tudo.